irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, de uma maneira bem até, eu concordo, um pouco esquisita, nós vamos encerrar uma matéria quase um mês depois que nós temos interrompido. Se você não está lembrando o que aconteceu, é porque no domingo, que deveria ser a nossa última lição, nós tivemos o dia de comunhão das famílias, né? E lá é um momento de mensagem, é um momento de EBD, e nós resolvemos inclusive encerrar a exposição de 1 Tessalonicenses, certo? E aí nos 2 domingos seguintes, eu estava em São Paulo, participando de um congresso, e a gente teve que interromper novamente. Isso foram 23h30, e aí cá estamos nós, não chega a ser um mês depois, mas quase isso, aqui para encerrar, para terminar essa matéria, ok? Mas, se você precisar de uma recapitulação do fio da meada, está tudo online aí, como a gente já sabe, ok? Então vamos encerrar hoje, irmãos, com a lição 10, o plano de evangelismo do Mestre. Vamos orar? Deus querido, obrigado pelo nosso tempo aqui nessa manhã. Obrigado, Deus, podemos nos reunir ao redor da Tua Palavra. Queremos orar por este clima que estamos enfrentando, Deus, que não haja nenhuma consequência para famílias, pessoas menos favorecidas, dificuldade de abrigo, mas possa ser, ó Deus, algo tranquilo. Peço a Deus o resto do nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido. Nossa lição de hoje, que é a conclusão, tem como texto Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, apenas esse trecho aí, que a ideia aí é exatamente que o evangelismo começa e termina ao redor da pessoa do Senhor Jesus, né? Ele que deve ser anunciado, o que já em si já é algo para nós meditarmos, porque muitas vezes o evangelismo não contém o evangelho. Pastor, como é que é isso? Então, eu cresci, irmãos, em uma igreja aonde até se pregava Jesus, mas eis aí o problema: sempre que você está pregando a Jesus, necessariamente o evangelho está incluído naquilo? E quando eu me refiro ao evangelho, você precisa explicar o porquê que as pessoas precisam crer em Jesus, né? Então, por que existem supostos cristãos hoje que não gostam do termo pecado? Porque, de fato, eles não compreenderam o evangelho. Então, de certa forma, usando aqui uma ilustração, você está tentando convencer alguém a pegar a boia que você lançou para ele, porque ele está se afogando. Você está vendo que ele está se afogando, certo? Mas na mente dessa pessoa, ele está em terra firme. Você entende a analogia? Ele está se afogando, ele está morrendo em seus pecados, mas ele não entende que está se afogando, mas ele gostou muito da boia que você jogou. Então, de fato, ele não está pegando a boia, de fato, ele não está pegando a oferta de salvação, ele está pegando uma ideia que ele tem. Aí ele vai entender que isso aí vai se traduzir em religiosidade, em ser uma boa pessoa e assim por diante. E quando o Jesus bíblico, quando a mensagem bíblica destoar desse conceito, desse Cristo fabricado que a pessoa tem na cabeça, ele não vai gostar. Às vezes até vai sair da igreja. Ou vai dizer assim, eu não quero saber de igreja, né? Porque eu sirvo a Deus do meu jeito. Então a gente tem falado desde o começo sobre essa necessidade de uma mensagem autêntica. Só para fazer essa introdução da mensagem real do evangelismo. Bem, vamos lá. Então, chegando ao final desse estudo, o que nós falamos até aqui? Então, os termos que nós vimos em cada lição: recrutamento, associação, consagração, transmissão, demonstração, delegação, supervisão, reprodução. Mas e agora? Para fazermos um desfecho, irmãos, pode seguir. A vida tem um plano. Qual o plano da sua vida? Todos precisam e têm um plano para viver
mesmo que não saiba descrevê-lo ou aplicá-lo. O plano é o princípio organizador em torno do qual o objetivo da vida é alcançado. Todas as nossas ações revelam algum tipo de padrão que está no centro de tudo o que fazemos. Eu ouvi agora que a última geração, né, ou geração que está agora chegando na vida adulta, pretende em 4 anos não estar mais trabalhando. Isso é um plano. Se ele é um plano legítimo para a existência humana, eu não sei. Se ele é um plano até possível de ser alcançado, eu não sei. Mas esse é um plano. Então, que eu não li o artigo, mas pelo que eu entendi, ele está se referindo a uma geração que está planejando ganhar tanto dinheiro que não precisa mais trabalhar depois. O que essa geração ignora, meus irmãos, é que o trabalho, ele não é apenas um meio de sustento. Ele é algo que traz sentido, propósito à sua vida. Eu sei, meus irmãos, nosso propósito maior é Deus, etc. É verdade. Mas a não ser que você vá parar de trabalhar e depois vai dedicar o seu tempo trabalhando na obra de Deus, você vai fazer o quê? Assistir Netflix o dia inteiro? Você vai ficar jogando videogame o dia inteiro? Você vai ficar tricotando o dia inteiro? A gente tem necessidade desse envolvimento com algo que produza. Eu me lembro de um irmão da nossa igreja que se aposentou muito cedo, certo? E ele, em poucos meses, já estava entrando em parafuso. Ele não sabia o que fazer, ocupado desde a sua adolescência. E aí, finalmente, ele se engajou com algo exatamente na nossa igreja, né, auxiliando o nosso pastor, e disse assim, não, é o que me move a sair da cama de manhã. Então, o ponto aqui que eu quero destacar, meus irmãos, é que esse plano para a vida, esse projeto para a nossa vida, ele, se estiver fora daquilo que é o normal que Deus colocou dentro do ser humano, ele vai se transformar em um peso, e não se transformar necessariamente em algo motivador. Mas aonde a gente quer chegar com isso, que não é exatamente falar de trabalho, né? Vamos lá. Quando entendemos isso e nos concentramos em descobrir qual é este plano que está por trás de nossas ações, nem sempre o que descobrimos é muito satisfatório. Mas isso nos dá a possibilidade de avaliar onde estamos com a pessoa e a vontade de Deus ao comparar o plano da nossa vida. Então, onde nós estamos aqui chegando, irmãos? Nós não estamos falando do plano profissional da nossa vida. Nós estamos falando, meus irmãos, que nós como cristãos, certo? Nós como seres humanos alcançados pelo Senhor, nós estamos debaixo de uma realidade de vida que não tínhamos antes, que o incrédulo continua não tendo. O fato de nós sermos seres eternos e que devemos viver para a glória de Deus. Se isso é verdade na nossa vida, e eu sei que é, se você ainda não tem essa convicção, eu não sei como, porque é só o que a gente fala nessa igreja. Se você tem essa convicção de ser esse ser eterno, como que a sua vida está sendo organizada à luz da eternidade? Pastor, o que isso tem a ver com o nosso estudo? Isso tem tudo a ver. Lá no congresso foi lembrado mais uma vez a vida do pastor que estava no Titanic, e foi um momento, inclusive, assim, de muita emoção, porque a história é muito emocionante. Primeiro, ele teve certeza de sua esposa e filho, ou filhos, não sei, estarem no bote. Depois ele retorna e ele começa a procurar pessoas uma por uma e pregando o evangelho. Finalmente, quando todos estão na água, certo? Ele tira o seu salva-vida e dá para outro homem, e até que a hipotermia o calasse, ele ia de pessoa em pessoa, instando, rogando que eles aceitassem a Cristo. Qual o detalhe nisso daí? Ele ia morrer. Isso aí, para ele, era claro. Mas o intento número 1 dele não foi ir até um bote, e como no filme vocês devem ter visto, os botes bastante vazios começaram a procurar se tinha ainda alguém vivo, né? Porque, essa parte não sei se é verdade, mas as mulheres falaram assim, volte porque eles se afastaram do barco, porque o barco ia puxar tudo, né? Volte porque nossos maridos estão lá e tal. Quando eles voltaram, salvaram bastante gente, mas muita gente morreu porque simplesmente demorou. E o homem que ele deu o seu colete, irmãos, foi salvo. E é ele que perpetuou a história depois e contou. Eu não lembro mais o nome do pastor, mas o ponto, meus irmãos, é o que move uma pessoa a fazer isso? A convicção
a absoluta convicção de que ele estaria com o Senhor em poucos momentos e que aquelas pessoas que estavam ali não experimentavam da mesma realidade. Quantas vezes, irmãos, pessoas que nós convivemos, amigos de trabalho, colegas, parentes até, partiram para a eternidade depois de conviver conosco durante muito tempo e nunca ouviram claramente do Evangelho. Pouco antes de eu sair do Rio de Janeiro, ou na verdade, perdão, eu já tinha saído do Rio de Janeiro, né? Em uma das minhas, não foram muitas visitas à minha família, mais estendida, nós tivemos ali um culto, porque eu tenho 3 tios que fazem aniversário muito perto, né? E um deles quase morreu afogado, e na época minha avó fez um voto a Deus que faria um culto sempre no aniversário dele. E até o último dia de vida dela, último ano de vida, esse culto aconteceu, até onde eu saiba. E eu estava lá numa época que teve esse culto. Essa foi a oportunidade, meus irmãos, onde eu fiz algo que estava me incomodando há muito tempo, e aí ele falou, não tem mais jeito. Eu fui claro em dizer, vai haver um dia em que alguma dessas pessoas que vocês hoje veem cultuando a Deus, e minha avó, por exemplo, né, não estarão aqui, como meu avô já tinha partido. Eu fui claro com a minha família. E falei ainda assim, e pode também haver um dia, e aí eu li o texto sobre o arrebatamento, em que alguns habitantes dessas casas não estarão aqui. E vocês não precisam se perguntar onde eles foram, não precisam acreditar em nenhuma mentira, hoje eu usaria de fake news, né? Porque o anticristo vai ter uma explicação para o arrebatamento, tá? Não tenha dúvida sobre isso. Vai haver um dia onde essas pessoas vão desaparecer, e saiba, os dias estão se aproximando em que Jesus volta para acertar as contas com a humanidade. Nenhum deles pode dizer que eu nunca falei claramente daquilo que eles precisavam ouvir sobre o Evangelho. Não sei se teve algum resultado ao longo dos anos, a minha probabilidade é que não, mas isso não é o ponto. O ponto é, temos feito a nossa parte de verdade? Nós temos entendido a urgência das pessoas que vivem conosco? Parênteses, eu não estou dizendo para você se transformar numa pessoa inconveniente, né? Vamos almoçar aqui o almoço da família. Senhor, abençoa essa comida, perdoa por esses pecadores aqui endurecidos. Não é isso que eu estou dizendo. Meu filho, você vai tomar banho? Vai. Cuidado, viu? Você tropeça e bate a cabeça, você não tem Jesus, hein? Não é isso que eu estou falando. Não é você transformar numa criatura, né? As pessoas vão fugir de você. Mas existe sim, irmãos, um equilíbrio entre uma coisa esquisita, né, dessa, e a nossa absoluta e completa omissão, ano após ano, após ano, após ano, após ano. Bem, muitas vezes precisamos abandonar ou mudar radicalmente certos planos que percebemos em nós. E o mesmo vale para as igrejas. Mudanças necessárias são mudanças incontornáveis. Precisamos até avaliar nossos critérios do que é sucesso e a coisa certa a fazer. E os princípios que vimos desta matéria, se visto com algum valor, devem ser aplicados como diretrizes para o que formos fazer como pessoas e como igreja. E começamos os considerando como verdades bíblicas. Para fechar o nosso slide, irmãos, isso quer dizer o seguinte: como tudo na Bíblia, eu não posso encarar aquilo de maneira eficaz na minha vida se eu não encaro aquilo como uma ordem. Então, na prática, nós olhamos a palavra de Deus como um conjunto seletivo de sugestões, aonde eu tomo para mim aquilo que me convém. Então, há uns meses atrás, eu conversei com um irmão que decidiu não congregar mais. Ponto. E eu falava para ele, mas eu não sei a sua experiência de igreja e tudo mais, qual cidade que você está? Não era uma cidade sem opções para ele congregar, boas opções. Então ele botou na cabeça que
e é um sofisma, irmãos, é uma falácia, que absolutamente todas as igrejas estão corrompidas. E aí usei para ele uma analogia até simplória. Eu falei, olha só, absolutamente tudo que tem a mão humana tem algum nível de corrupção. Quer seja o serviço público, quer seja uma empresa que só nega impostos ou explora os seus funcionários. Então, você simplesmente tem que viver de maneira autômata, né? Sozinho, independente, compra um pedacinho de terra, vai produzir sua própria comida, sua própria água, energia, porque você não pode depender de nada que tenha a mão humana. Porque você está tendo um padrão de absoluta santidade, entre aspas, perfeição para a igreja, mas todo o resto da sua vida, porque, por exemplo, você não abandonou sua família, não é isso? Seu pai e sua mãe são perfeitos? Você é perfeito, mas você não abandonou sua família. Ponto aqui que eu comecei, irmãos, a tratar com ele, e falei assim, não há justificativa para você não congregar em alguma igreja imperfeita como você, né? Ser mais um imperfeito a chegar e contribuir para o reino junto com aqueles irmãos. Mas, meus irmãos, os argumentos dele eram, para ele, eram válidos, suficientes. Eu terminei, meu irmão, olha só. Não adianta a gente ficar aqui girando em círculos. A Bíblia ordena você congregar. Em nenhum lugar no Novo Testamento você vai encontrar crente sozinho. Mesmo os que viajavam pregando o Evangelho, eventualmente voltavam para suas igrejas, como Paulo voltou para Antioquia mais de uma vez, sua igreja de envio, né? E assim por diante. Não existe o crente sozinho. Ou você aceita essa verdade como palavra de Deus, ou você vai acreditar nas falácias, nos sofismas que você tentou se convencer. Irmãos, a mesma coisa as pessoas fazem por qualquer princípio bíblico que você quiser falar comigo. Ah, pastor, eu estou gostando muito da fulana, mas ela é uma boa pessoa, mas não é crente. Qual conselho que o senhor dá para mim? Termina. Não, mas como assim? Não tem como assim. Termina. Mas termina com um cavaleiro, faz uma boa, tal. Faz o velho discurso, não é você, sou eu. Mas termina. Não, mas por quê? Esse é o nosso problema, irmãos, inclusive no evangelismo. Ah, eu até queria pregar, mas você não sabe como são meus colegas de trabalho. Lá todo mundo é difícil, como você era. Ou você acha que você era a flor do deserto quando alguém lhe alcançou? Talvez, querido, você tenha realmente essa impressão sobre você, né? Não, quando eu me converti, os céus se abriram em festa. Não lhe contaram que isso serve para todo mundo, não foi só para você. Quando eu me converti, Deus encontrou a pérola que faltava na sua coroa. Não, menos. Irmãos, nós éramos iguais ou pior. Como eu sou grato particularmente, irmãos, Deus ter me alcançado numa idade tão jovem, porque antes que meu coração se corrompesse ainda mais, porque sabendo quem eu sou hoje, eu fico imaginando o que isso teria sido sem uma adolescência inteira de obra do Espírito Santo. Já parou para pensar? Aí, meus irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus, como diz o finalzinho do slide ali, como verdades bíblicas. E a verdade bíblica da nossa matéria é que o nosso Senhor veio com um plano de evangelismo e que não era apenas dele, é para que ele fosse replicado na vida dos seus discípulos, né, dos seus seguidores, que somos nós também. Bem, seguindo adiante, irmãos, métodos podem variar. Então, como conjugamos princípios com métodos? Os princípios devem reger a legitimidade dos métodos. Por exemplo, se um método não inclui a objetividade da mensagem de Cristo sobre pecado, condenação, redenção e graça, há algo errado com ele. Também, se o método resume a proclamação do Evangelho a eventos na igreja, há algo errado com ele. Essas são conclusões dos princípios que vimos aqui. A mensagem precisa ser clara e objetiva, além de bíblica, claro. E a proclamação é uma compulsão, um estilo de vida, e não um evento para o qual viramos a chave do evangelismo. Você deve ter visto há um tempo atrás, irmãos, aquele vídeo em que as pessoas evangelizavam dando um abraço. O problema já começa que isso está sendo copiado de vídeos de pessoas lá do mundo, né?
da sociedade, que é verdade. Tem gente que tem uma vida muito difícil, muito ruim, não tem uma pessoa que lhe dê um abraço. Eu concordo plenamente. Devia ser uma coisa até mais frequente, né, na sociedade, dar um bom abraço e tal. Mas isso não é evangelismo. Essa mania de copiar trendezinhas, né, modazinhas que aparecem online e dizer que estava evangelizando. Jesus te ama, posso lhe dar um abraço? Eu sei, irmãos, que não é popular eu falar isso. Eu sei que eu não sou muito simpático falar isso. Mas isso não é evangelismo. Ah, pastor, mas isso pode abrir a porta para depois. Bem, nada ali mostrava alguma coisa assim. Um grupo foi também para a lateral de uma parada gay pedir perdão pela igreja. Como é que é? Alguns cristãos se comportaram de maneira errada para com esse tipo de demografia e outros, sem dúvida nenhuma. Há cristãos que, em lugar de serem graciosos e verdadeiros, eles são rudes. Não vou discutir, mas a igreja tem que pedir perdão? Como é que é? Aonde isso? Por falar a verdade? Porque botaram a faixa, entregaram uma água para os que estavam desfilando, deram um abraço e a vida seguiu. E eles continuaram nos seus pecados. Agora, se ele estivesse oferecendo, nós queremos pedir perdão pela atitude de alguns cristãos, converse com a gente. E aí trouxesse e fosse pregar o evangelho, mas eles não iam fazer isso. Por quê? Porque o evangelho é ofensivo. Arrependa-se. Olha, como essa conversa ia acontecer? Olha, queremos lhe pedir perdão porque realmente alguns cristãos se comportaram de maneira agressiva, preconceituosa, não amaram, não abraçaram, ok? Talvez a pessoa ia começar a chorar, tá certo, beleza, tá perdoado, beleza. Agora só, você tem que largar esse comportamento porque o Senhor deseja transformar a sua vida, não concorda. Você é preconceituoso também. Imediatamente seria a mesma reação. Porque para eles, preconceito é você discordar do comportamento pecaminoso. Ponto aqui, meus irmãos, é que nada disso é evangelismo. E a gente não pode comprometer os princípios, mesmo que seja por uma boa intenção, digamos assim, né? Nem seja com uma boa intenção, precisamos ser verdadeiros naquilo que nós ensinamos. Seguindo aí, também não podemos esperar que todos entrem e se adaptem bem a um molde ou formato, desde que essa incompatibilidade não seja apenas um gosto pessoal ou porque a pessoa está cheia de dedos. Mas, por outro lado, não ter nenhum método, estratégia, plano é sinal de profundo desinteresse com o plano de evangelismo do mestre. A pergunta é: como um cristão pode se acomodar a tal postura? Vamos voltar, irmãos, no parágrafo que começa com a palavra também. Deixa eu explicar o que está querendo dizer aí. Às vezes nós criamos algum tipo de método para evangelizar e as pessoas dizem: eu não gostei muito disso. Agora a pergunta é: por que você não gostou muito disso? Não, porque o método que você criou significa vir no helicóptero, descer em rapel e na frente das pessoas entregar um folheto e eu tenho medo de altura. Não, acho que realmente a sua objeção faz sentido, porque é um negócio até perigoso. Mas, por exemplo, pastor, eu não gosto muito de visitar lá no sábado na Monte Sião. Por quê? Porque... parece criança, porque não gosto. É porque está sol, é porque está chuva. Não, irmãos, isso é ser cheio de dedos. É ser acomodado. Porque quando eu não concordo com o método, eu não devo concordar por causa de um princípio. Pastor, eu não gosto porque eu vejo que isso não é algo que a Bíblia ensina que a gente deve fazer. Mas o que a gente está fazendo lá é exatamente o que a Bíblia diz que a gente deve fazer. Ir até as pessoas. E compartilhar da essência da igreja, fazer um convite simples, que não é nem necessariamente ali no momento uma pregação.
Vamos ver de onde eu quero chegar nesse parágrafo? Então, o método não é o problema é se ele é bíblico. E não gostar do método também não é um problema, desde que eu não goste por um motivo igualmente bíblico. Eu não concordo por causa disso. E aí, no segundo parágrafo, meus irmãos, é o outro extremo. É aquela velha história da mulher que abordou Spurgeon no final do culto e disse que não gostava muito do jeito dele, do método dele de evangelizar. E Spurgeon, com muita humildade, depois de uma crítica dessa, perguntou: tá joia, irmã, e como é que a irmã faz? De repente a gente pode aprender, né? Não, eu não evangelizo. Aí o Spurgeon entrou no modo que eu gosto. Né? Então, irmã, eu gosto do meu jeito. Entre nenhum e o meu. Então, nosso ponto aqui, meus irmãos, é a inércia no evangelismo, irmãos. Nós temos falado isso nessas últimas 10 lições, de uma maneira ou de outra, de uma intensidade ou de outra. Ela não é uma opção para nós. Ela não é um caminho de escolha. Ela não é uma alternativa. Só tem uma. E nós precisamos compreender isso. Vamos falar sobre a prioridade humana. No entanto, qualquer que seja a nossa metodologia ou estratégia, a vida de Jesus nos ensina o princípio da multiplicação em vidas. Isto é, encontrar e treinar pessoas para alcançar outras para o Salvador é a prioridade e o cerne da visão. E aí a gente pode linkar com o que a gente falou desde o começo, meus irmãos. Nossa vida, nosso trabalho, nosso propósito, nossa existência precisa girar em torno disso daí. Então, quando você tem uma geração, que eu não sei se tem cristãos que pensam assim também, que quer nos próximos 4 anos parar de trabalhar, o que eu esperaria de um cristão? Não, eu estou aqui trabalhando, estou ganhando uma grana, estou fazendo isso, aquilo, né, ou sei lá o que é. Pronto, vamos pegar um jogador de futebol. Um jogador de futebol do Flamengo vai se aposentar agora com 37 anos de idade. 37 anos de idade, eu era pai há 10, eu não sabia nem como sustentar direito. O camarada vai parar de... E detalhe, ele tinha um convite para jogar nos Estados Unidos, mas uns 2, 3 anos, ganhar uns milhões, resolveu parar. Né? Legal você poder fazer isso. 30... Quem tem 37 anos aí? Alguém? Quer se entregar? Não. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, o pessoal está tímido, né? Irmãos, eu tenho 52, tenho uma idade, é uma maravilha, não tem problema nenhum, não. O ponto aqui mesmo, já pensou? Hein, Sérgio? 37? Boi na sombra. E se ele é crente? Né? Esse é o ponto. A passar o resto da vida viajando, passeando. Na expectativa de vida do brasileiro, são mais 37 anos fazendo nada. Mas quando você tem, meus irmãos, um propósito eterno na vida, e Deus lhe dá uma oportunidade dessas, de com 37 anos ter milhões na conta, não ter que se preocupar, quanto você não poderia fazer pelo reino de Deus? Meu amigo, pode passar um semestre na MEBA, outro semestre ajudando numa missão na Nigéria, outro semestre sei lá onde, e seu dinheiro está rendendo, multiplicando, e você continua ajudando na obra. Mas, meus irmãos, infelizmente, o coração humano não funciona assim. Pastor, porque se fosse eu que me aposentasse... Será? Será? Será que nós seríamos, irmãos, tão dedicados à obra assim? É simples responder essa pergunta. Comecemos hoje. Mesmo sem estar com um boi na sombra, com 30 e poucos anos, comecemos hoje a colocar o Evangelho e a busca do investimento em vidas, que era o que estava ao redor da essência da vida do nosso Senhor, como essência da nossa vida também. Comecemos já, se você ainda não começou. Você está pensando no seu futuro, está pensando nas suas economias, o que você vai fazer quando se aposentar, tudo jóia, a vida você tem que se preparar para ela também, senão ela lhe atropela. Mas inclua essa prioridade humana como cerne, como foco da sua visão. Bem, as multidões estão perdidas como ovelhas que não têm pastor, expressão do Senhor Jesus, né? E esperam por cristãos que apontem o caminho, que digam, sigam-me.
eu conheço o caminho. Repare a letra maiúscula na palavra caminho, né? O foco, portanto, não são os métodos ou os eventos, mas sim as pessoas. Elas são a matéria-prima dos resultados que buscamos, isto é, vidas salvas. E isso não surge por acidente. Requer envolvimento com vidas, algo que requer estratégia, como já dissemos. Se queremos ganhar e treinar, discipular pessoas, precisamos trabalhar por elas, procurá-las e compartilhar sobre a salvação em Jesus para elas. Jesus nos fala de seara, mas ao que parece, boa parte dos cristãos pensam em alguma alternativa que não requer trabalho árduo de nossa parte. Eu comentava com o grupo de vida nosso que eu ia falar sobre isso, irmãos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer um lavrador raiz, né, das antigas. Porque hoje, se você vai no campo, não é necessariamente nem o dono da plantação, né, mas o trabalhador dele está em um trator, né, com vidro fechado, com ar-condicionado, Wi-Fi, assistindo internet enquanto trabalha. Não é a visão do tempo neotestamentário, certo? Primeiro, o máximo que você tinha é a força do boi para puxar o arado. Acabou. Na hora da colheita, você já viu aqueles filmes da época da escravidão, particularmente nos Estados Unidos, que tinha muita plantação de algodão, que tinham que colher o algodão manualmente? E o algodão tem uma coroa embaixo, irmãos, eu não sei se chama coroa, né? Mas, enfim, da onde ele é tirado, que aquilo corta o dedo. E era comum você ver, no caso eram os escravos, né, cheio de panos assim, cobrindo o dedo, que já estava todo cortado, todo lacerado. Hoje, passa aquela máquina, acabou. Não é como era na época. Mas o trabalho evangelístico é comparado com esse tipo de lavoura do antigamente, que você tinha que suar a camisa. Não acontecia com facilidade. Então, quando a Bíblia compara, meus irmãos, o trabalho de pregação com seara, ou seja, com lavoura, compara para que a gente possa compreender o quão trabalhoso é. E detalhe, irmãos, o quão incerto é. Eu estava comentando com meus filhos agora que essa chuva enorme agora nesses dias, ela é ruim. Porque o agricultor, ele está esperando uma época de menos chuva. Mais chuva é no meio do ano, né, para as culturas da chuva. Aí ele planta as culturas de menos chuva. Se chover 2, 3, 4, 5 dias nisso aí, pode comprometer a lavoura. A gente acha que a água sempre é bom, né? Demais não, dependendo da lavoura. Da mesma forma, a estiagem. Planejou e aí não chove aquele ano. Perde-se tudo. A não ser que tenha uma fonte de irrigação, que é o que tem hoje, né? Imagine puxar água de um rio 2000 anos atrás, onde não tinha encanamento, não tinha energia elétrica. Onde eu quero chegar, meus irmãos? Você plantou o evangelho, o resultado não é garantido, é incerto. Às vezes vai dar grande colheita, às vezes não. O coração das pessoas pode estar endurecido e vai necessitar de um tempo, vai necessitar de outras pessoas passarem um arado ali. Que, inclusive, é a razão porque, mesmo quando a gente compartilha o evangelho e nada acontece, não é motivo de desânimo. Eu tenho absoluta certeza que todos nós entregamos a nossa vida a Jesus depois, no mínimo, 2, 3, 4, 5 tentativas de alguém. Você pode não lembrar tanto essas tentativas, mas elas aconteceram. E uma pessoa que você... Hoje está caindo em desuso, né? Apesar que eu acabei de receber uma caixa de folheto, mas está caindo em desuso o crente andar com folheto. Mas eu sou da época que crente não andava sem folheto no bolso. E toda oportunidade dava um folheto evangelístico, né? Papelzinho, carimbo da igreja atrás. E, de repente, várias pessoas tomaram essa iniciativa com você... E outras pessoas convidaram você para um culto, e outras pessoas compartilharam, e aí, finalmente, meses, anos depois, você entregou sua vida a Jesus. Aquelas pessoas perderam o seu tempo, irmãos? De jeito nenhum. Deus estava trabalhando na sua vida. Portanto, irmãos, independente do resultado da colheita, da seara, a gente precisa ser perseverante, né?
naquilo que a gente está pregando, naquilo que a gente está ensinando. Comece aos poucos, vamos lá. Não é bom acharmos que só vale a pena ou só tem valor se começamos algo grandioso com um número elevado. Ou acharmos que apenas ministérios coletivos valem a pena. O melhor trabalho muitas vezes é feito com pouca gente. É muito melhor dedicar um ano inteiro com 1, 2 ou 3 pessoas e vê-las aprendendo o significado do Evangelho para suas vidas e aprendendo o significado de ganhar elas mesmas pecadores para Cristo, do que passar a vida inteira garantindo a continuidade de programas de uma igreja. Assim, uma estratégia começada às margens do Mar da Galileia suplantou o método mantido ano após ano no templo em Jerusalém. Programas e eventos se corrompem quando não são centrados no Evangelho e na sã doutrina, e ainda mais se não possuem um foco de renovação de vidas pelo poder transformador do evangelismo. Então veja, meus irmãos, claro que programações... Ontem nós tivemos uma programação maravilhosa do Papo de Menina, de sexta para sábado, no caso, né? Eu não estou dizendo que eventos como esse, eventos como a nossa conferência, não são importantes, não é isso. Até porque eles atendem principalmente a um outro lado da igreja, que é a edificação, ok? Nós ganhamos e as vidas precisam ser edificadas. Se bem que a programação de ontem também serviu de evangelismo, porque meninas que não conheciam a Cristo foram convidadas, ok? O ponto aqui é que às vezes a gente quer fazer o evangelismo só se for algo maciço, algo grandioso, quando na verdade praticamente todos nós, isso é estatística, irmãos, somos ganhos no trabalho individual. Sabia disso? Essa estatística nos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que ela se aplicaria ao Brasil também. Alguém individualmente trabalhou a nossa vida, nos convidou. Então nós estamos chegando aqui, irmãos, a um afunilamento do nosso raciocínio, onde você está sendo mais uma vez, desafiado a envolver-se com essa ou essas poucas pessoas, de uma maneira planejada, de uma maneira continuada, de uma maneira proativa, intencional, quer seja através de um estudo bíblico, quer seja através, né, de um tempo de leitura bíblica, não importa, mas chamar essa pessoa para andar com você, até que ela possa compreender o Evangelho. Ok? Que é o que nós temos visto desde o começo, naquelas palavras, né, de recrutar, de você ir atrás e alcançar as pessoas. Mas vamos lá. Mantenha a união. A única maneira de realmente termos resultados, segundo o procedimento de Jesus, é andando lado a lado com as pessoas. Relacionamento está no coração do evangelismo. Mesmo que estejamos fazendo, em última análise, discípulos de Jesus, aqueles que acompanhamos estão nos vendo e observando. Nesse ponto, eles são nossos discípulos também. E realmente devem fazer isso. E nós devemos viver aquilo que desejamos que eles aprendam e vivam. Discipulado é a transmissão de um estilo de vida, não apenas de fatos, doutrinas e conhecimento. Irmãos, desde o começo nós estamos querendo seguir o plano do Senhor, de Jesus, e o seu plano de evangelismo. Nós precisamos compreender que o convívio, o estar junto é fundamental. Não precisa ser algo como Jesus, que literalmente vivia com seus discípulos, é verdade, mas eu estou acompanhando um rapaz, domingo passado ele estava aqui, certo? Falei, olha, eu estou fora da cidade, mas o culto vai acontecer normalmente, gostaria de ver você lá. Ele foi. Alguém, inclusive, mandou uma mensagem, botou lá no grupo, né? Seu Alvo Evangelista estava aí. Ótimo. Na segunda eu fiz o contato com ele. Estou indo para o aeroporto. Nós estamos em contato. Hoje, inclusive, com a maravilha da internet, né? Nas minhas antigas épocas, eu tinha que literalmente ligar para ele ou ir na casa dele. Eu posso mandar uma mensagem, estou em constante contato. Ele está acompanhando uma das nossas antigas séries, se não me engano, passei para ele Filipenses. Ele está tendo um tempo diário com Deus. E assim vai. O ponto aqui, irmãos, é que precisa ter essa proximidade. Na semana que vem ele vai voltar lá em casa, vamos de novo ter um tempo juntos. O problema é quando a gente vê isso como algo... mas trabalhei o dia inteiro. Ontem eu quero relaxar, sábado eu quero descansar.
Sabe, eu quero ir para o banho. Aí, meu querido, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei. Porque eu também gostaria de ficar de perna para o alto o dia inteiro e não fazer nada. Mas a nossa vida não é assim. Além do trabalho, nós temos inúmeras responsabilidades. E o que nós estamos sendo relembrados na palavra de Deus é que a centralidade do investimento em vidas para o reino é uma dessas responsabilidades. Não é, meus irmãos, alguma coisa que está transbordando da nossa agenda. Esta é a nossa agenda. Deveria estar lá entre os nossos afazeres, né? Consulta no médico, comprar presente para a namorada, para a esposa, ir para a academia, fazer contato com fulano. Manter um acompanhamento. Se não fizermos assim, meus irmãos, nós estamos tentando fazer algo que Jesus fez de outra forma e querer que dê certo também. Mesmo o grandioso apóstolo Paulo, um dia foi um novo convertido que Barnabé precisou trazer para perto de si. Reparem, meus irmãos, Barnabé não vai atrás de Saulo para viagem missionária. Leia o texto. Ele vai atrás de Saulo antes e o traz para Antioquia. Depois eles se tornam parceiros de missões. Mas ele o traz porque Saulo estava vivendo em isolamento. Os cristãos tinham medo dele. E teve o filho da consolação, que era o que Barnabé era conhecido, né? E lembra, consolo vem de Paráclitos, é o chamar ao lado. E esse exercício, meus irmãos, é para cada um de nós. Não é nossa, que bênção que Barnabé foi assim. Não. Está ali como exemplo de como nós devemos fazer. Como nós devemos agir. Dê tempo ao tempo. Agora, nada disso acontece de uma hora para outra. Ou até diria de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para outro. Um evangelismo e um subsequente discipulado leva tempo, como tudo que vale a pena. O melhor discipulador, D maiúsculo, da história, investiu 3 anos na formação de 12 homens, e um deles ainda deu no que deu. Mesmo sabendo que perderiam deles. De fato, o investimento deles já alcançara outras dezenas ou até centenas de pessoas. Mas o verdadeiro impacto viria depois por meio daqueles que ele investiu aqueles 3 anos. Em suma, em nosso planejamento precisamos evitar colocar prazos e confiar no poder transformador do Espírito Santo, enquanto também dependemos do Senhor. Irmãos, na minha experiência, sim, há pessoas que surpreendem. Há pessoas que realmente parece que estão com aquela gasolina aditivada, aquela que não vende nem no posto, aquela que é pura octanagem, não tem álcool. Parece que realmente estão... a vida espiritual está em esteroides, que cresce de uma maneira que você fica boquiaberto. É verdade. Mas nós não podemos exigir que todo mundo seja assim. Há pessoas que têm um aprendizado mais lento. Há pessoas que têm hábitos carnais mais difíceis de abandonar. Há pessoas que vão ter quedas, né? Recaídas ao longo da sua caminhada. Isso é um conjunto de muitas coisas que não temos nem tempo para tratar, mas isso também tem a ver com a criação da pessoa. Isso também tem a ver com a dureza do coração da pessoa, espiritualmente falando. Isso tem a ver também com o que está sendo investido na vida desta pessoa. Mas o ponto é que nós não podemos colocar... Não, eu vou andar com fulano 1 ano. Se em 1 ano ele não estiver fazendo isso, pastor, que o senhor ensinou nessa matéria, já ganhou outra pessoa para Jesus, eu vou largar de mão. Não funciona assim. Mais uma vez, irmãos, nós somos chamados para uma obra sobre a qual não temos controle e que pode ser algo difícil de combinar com a nossa agenda, com o que nós queremos fazer. Okay? Então precisamos
dar tempo ao tempo. Vamos mudar um pouquinho, irmãos? Vamos falar um pouquinho, já estamos agora falando mais de acompanhamento, né, o discipulado. Encontros em grupo. Uma ferramenta, e detalhe, eu não enfiei isso aqui não, viu? Isso fazia parte do material que eu usei como material base. Olha só, não estamos pensando sozinhos. Uma ferramenta que muita gente no mundo descobriu são reuniões em grupo nos lares. Lembra alguma coisinha? Os nomes variam e até o conteúdo das reuniões podem ser bem distintos, mas é fato que uma reunião em uma casa pode ser menos ameaçadora a um novato do que uma reunião na igreja. Então, apesar do meu evangelista ter vindo aqui, eu primeiro o convidei para ir lá no nosso grupo de vida. No caso, ele não teve dificuldade de vir aqui, ótimo. Mas nós tivemos uma visitante há um mês e pouco atrás, que ela disse, não quero ir na igreja, está passando uma situação difícil na vida. Ninguém sabe da situação dela, mas na cabeça dela, ela acha que todo mundo estaria julgando. Eu falei, mas ninguém lhe conhece. Na verdade, minto, tem uma pessoa que lhe conhece aqui além de mim. E a sua amiga. Tá. Mas ela foi lá no grupo de vida. Maravilha. É tanto, irmãos, instrumento de evangelismo, como instrumento de discipulado e acompanhamento inicialmente. Ok? Outra vantagem desse recurso é o envolvimento do novo convertido com mais gente da igreja, a qual, espera-se, ele vá se juntar. Porém, antes mesmo de serem novos convertidos, grupos nos lares podem se tornar verdadeiras equipes de evangelismo. Ou seja, quer seja antes no evangelismo ou depois no discipulado, as reuniões em pequenos grupos nos lares é uma das melhores ferramentas. Inclusive, em resposta a uma pergunta sobre o que faria para pastorear uma igreja, o evangelista Billy Graham respondeu: penso que uma das primeiras coisas que eu faria seria formar um pequeno grupo de 8 a 12 pessoas que se reunissem algumas vezes, horas por semana, e pagassem o preço. Isso lhes custaria alguma coisa em termos de tempo e esforços. E aí ele continua explicando, irmãos, completou dizendo que, apesar do que custaria, teria uma igreja de gente investindo em gente e não em eventos ou programas. Porque o que ele mencionou, na verdade, é o que a gente sempre ensina. Não sei se os irmãos já me viram explicando isso. Quando as pessoas me perguntam como é que você implanta grupos familiares, células, grupos de vida na sua igreja. Primeiro eu digo para eles, abra mão de todo esse negócio de visão. Né? Eu vou seguir o G12, o G5, o Gillette, o M12, MD, sei lá o quê. Abandone tudo isso. Certo? Crie aquilo que é importante para a sua congregação. E é o que nós fizemos. O nosso grupo de vida começa com o princípio de rever aquilo que vimos no domingo na mensagem e vimos durante a semana no devocional, correto? Então, uma das coisas que eu ensino a essas pessoas é que criem uma célula mãe, ou uma célula mater, como a gente chama, né? Da onde a gente vai dali começar a crescer. Tá? Sai dividindo a igreja toda não, porque geralmente dá ruim. Porque você vai acabar tendo os grupos completamente diferentes uns dos outros. E assim, vários têm seguido o nosso conselho e têm começado a fazer. É exatamente o que Billy Graham falou aqui. Ele começaria com esse grupo de 8 a 12 pessoas, certo? Ficaria um tempo, dali a gente começa a multiplicar em 2, né, com novos líderes e assim por diante. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós já temos isso. O que o livro está dizendo, ele está dizendo por quê? Porque Jesus fez. Jesus tinha o seu grupo de vida, né? Ele tinha o seu grupo pequeno onde ele se reunia. Lembre-se, Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Ele tinha 12 apóstolos. Discípulos ele tinha muito mais do que isso. Tanto é fato que durante os dias depois da sua ressurreição, Paulo narra em 1 Coríntios capítulo 15 que pelo menos quantas pessoas o viram ressuscitado? 500 pessoas. Certo? Então, eu acredito, meus irmãos, que era até mais do que isso, mas no mínimo 500 pessoas já eram discípulos de Jesus e ele manteve esse grupo com acesso, né, à sua ressurreição por algum motivo. De fato, meus irmãos, preste bem atenção, Jesus sempre trabalhou, eu vou aqui abrir um enorme parênteses, em camadas de relacionamento. Ok? Você tinha João, que era muito mais íntimo de Jesus do que qualquer outro. Você tinha ele, João, Pedro e Tiago, certo? Num barquinho, no Mar da Galileia, diz a música. Porque quando tinha exclusividade para fazer alguma coisa, eram esses 3 que iam. Lá na casa de Jairo, lá no Monte da Transfiguração. Está vendo o padrão? E aí você tem os 12.
Aonde Jesus, inclusive, soberanamente, porque ele é ele e eu não sou, ele permite um traidor no meio, sabendo que não ia botar nada a perder. Porque ele tinha controle sobre todas as coisas. Irmãos, eu queria ser uma mosquinha na parede no dia em que Judas se encontrou com Jesus, porque a gente nem tem isso na Bíblia, né? Eu queria ver a feição de Jesus. Porque, sério, se o Cédric fosse um Judas na minha vida, no dia que a gente se encontrasse, se eu soubesse disso, Mas Jesus, meus irmãos, com certeza, número 1, o amou. E de maneira nenhuma o tratou de maneira diferente. Judas chegou ao final da sua vida sem poder dizer assim, eu estou fazendo isso porque eu sou muito amargurado com Jesus, porque eu reparava que eu era ovelha negra. Não, de jeito nenhum. Isso eu tenho certeza. Sem necessariamente ter nada. Porque inclusive quando ele poderia levar um fora, lembra na casa de Simão, quando ele criticou porque a mulher estava ungindo os pés de Jesus com o nardo, né? Com perfume e tal. Quando ele deu aquela ratada lá, esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Jesus podia ter dado um corte tramontina nele ali, como deu em Pedro. Não, pastor, Jesus dá corte? Não é o Jesus que eu gosto. Pode ser, mas que ele dava. Geral, em discípulos e no pessoal de fora também. Mas ele não dá em Judas. Interessantemente, né? Quem, aos nossos olhos humanos, mereceria um fora muito bem dado ali? Porque, inclusive, o evangelista diz, ele não falou isso porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era o tesoureiro. Ele cuidava da bolsa de dinheiro e tirava dali. Ele já era ladrão antes de ser traidor. E ainda assim, mas voltando ao grupo que ele tinha, Jesus trabalhou assim também. E aí Jesus tinha um grupo maior que vivia seguindo para onde ele ia, quando sabiam que ele estava. Ele tinha as multidões, que era mesclado. O fato é, meus irmãos, que ele trabalhava de uma maneira seletiva, dependendo do seu propósito e do estágio da vida espiritual de alguém. E aí, meus irmãos, nós temos já em nossa igreja, para aqueles que vão assistir de outras igrejas essa aula, nós já temos isso. Há 15, 16, 17 anos. Uma tremenda ferramenta. E sabendo que nós íamos falar sobre isso hoje, irmãos, eu já falei com o nosso grupo de vida na quarta-feira, ou na semana nos reunimos na quinta, excepcionalmente, que algo que deveria estar constantemente no meu planejamento para o meu grupo de vida, né? Então, de repente você não está responsável pelo lanche, você não está responsável por uma coisa, mas o que você não pode deixar de fora do seu planejamento é o quê? Aquele contato lá na terça-feira ou na sexta-feira com seu alvo evangelístico. Por quê? Porque, como a gente viu anteriormente, ir numa casa é muito menos ameaçador do que você chamar para vir à igreja. É um ambiente mais informal, né? E isso é algo que pode ser tremendamente usado. Bem, espere algo deles. Agora nós vamos começar, meus irmãos, a falar sobre o depois ainda, né? Ou já, e a expectativa de retorno. O engajamento com algum grupo da igreja é um começo, mas não é tudo. Engajamento, digo, a pessoa ir lá, né? Para que não seja mais um projeto de crente inativo, o novo convertido precisa já, desde o começo, ser incentivado à proatividade. Ele precisa começar a compartilhar no grupo ou em outras oportunidades. Tanto pode ser quanto as suas dúvidas, quanto as suas novas percepções da nova vida em Cristo. Além disso, e ainda mais importante, ele deve ser estimulado a alcançar outras pessoas desde o começo. Então, alguém foi alcançado com o Evangelho, certo? Tá ok. Você está usando o grupo de vida para que ele possa começar a ter outros relacionamentos. Você não pode ser o único que ele conhece ali, joia. Mas desde o começo. Tá? Por exemplo, primeira coisa que o novo convertido precisa ter, um devocional. Por quê, meus irmãos? Porque nós já sabemos que 80% dos cristãos não mantém uma vida devocional diária. E que a maioria dos cristãos vai completar anos de conversão sem nunca ter lido a Bíblia toda. Então você já o desafia no começo aquilo que você sabe que tem sido de uma deficiência generalizada
da Igreja de Cristo, do povo de Deus, não é verdade? E entre elas, como está mencionado, o evangelismo. Então a pessoa está caminhando, um dia você está reunido com ela e diz assim, quem são algumas pessoas que você convive nos seus meios de comunidade, né, nos seus oikos, né, tal como trabalho, família, vizinhança, que você vê como que pode se transformar um alvo evangelístico. Você explica para ele o que é. E desde o começo, a pessoa se acostuma com um hábito piedoso, em lugar de ter que ser ensinado e aprender isso tardiamente na sua vida cristã. Certo? O ponto aqui, meus irmãos, é evitar a síndrome do esquenta-banco. Eu sei que no nosso caso são cadeiras, mas você entende o meu ponto. Isto é, a mera frequência nas reuniões, sem qualquer envolvimento com a vida da igreja. Para tanto, até mesmo ajuda em questões simples, como empilhar algumas cadeiras ou ajudar a dobrar boletins, serve como um pequeno começo que deve crescer cada vez mais e cujo objetivo é o que foi relatado no parágrafo anterior. Então, é claro que você precisa ter um começo até simples, mas o envolvimento, meus irmãos, com a obra de Deus precisa ser algo buscado na vida desse novo convertido desde o começo, para se transformar numa cultura para ele ou para ela. Bem, não permita que parem. Na sociedade, toda tarefa nova que alguém recebe é submetida a acompanhamento e supervisão. De forma estranha, muitas vezes, esperamos que as pessoas aprendam do nada as coisas relacionadas à vida cristã e ao serviço cristão. Isso precisa mudar. Discipulado e mentoreamento são coisas muito próximas. Precisamos acompanhar e transferir a mente mais madura para a mais jovem, neste caso, no âmbito espiritual. O incrédulo que você está evangelizando e depois o novo convertido passou 10, 20, 30 ou mais anos sendo doutrinado pelo mundo, pelo diabo e pela carne. Não estou sendo dramático, irmãos, isso é Efésios capítulo 2. Ele passou sua vida inteira debaixo dos 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Ok? Agora, ele precisa ser transformado pelos princípios bíblicos. E isso deve ser feito de uma forma prática, no dia a dia e no acompanhamento de irmãos mais velhos na fé. Nisso, atitudes e reações carnais devem ser identificadas desde o começo e abordadas com graça e firmeza, além também de hábitos pessoais ofensivos, preconceitos ou qualquer outra coisa que sirva para obstruir o crescimento e o testemunho daquele irmão diante de Deus e dos homens. Muitos e muitos anos atrás, irmãos, lá no período paleolítico da nossa igreja, teve um irmão que estava acompanhando um novo convertido. E aí eu descobri depois que ele chegou com pouco tempo de acompanhamento e falou assim, você tem que parar de beber. Ou foi fumar, eu não lembro. Pastor, quer dizer que ele não deveria instruí-lo sobre vício? Eis aí o ponto, meus irmãos. Número 1, como já foi explicado 1 milhão de vezes, algumas coisas elas são muito mais delicadas e complicadas de você explicar para os outros porque devem ou não devem fazer do que é proibido. Você diz, é proibido beber. Aí você vai ler o texto da ceia do Senhor. Aí o novo convertido vai dizer, mas alguma coisa está errada aqui. Então, de novo, eu não estou defendendo. Bora sair daqui e tomar uma cervejinha e a picanha. Não, a picanha só ano que vem. Não estou defendendo isso. De maneira nenhuma. Ponto aqui, meus irmãos, que você não pode, não é discipulado você ficar dando regrinha na vida da pessoa. Ok, vamos sair da bebida. Você está acompanhando uma jovem que usa decote, que usa saia curta. Você vai atropelá-la ou você vai aconselhá-la? De novo, comportamento que precisa ser tratado, precisa ser conversado. Então você com um jeito... Porque não foi isso que aconteceu nesse caso que eu estou falando, entendeu? A pessoa meio que decretou uma regra na vida do discípulo. Isso não é discipulado bíblico. Porque não há espaço para transformação. E até porque era uma coisa que acontecia na vida privada da pessoa, que poderia ser trabalhada com tempo,
né? Poder ser com convencimento bíblico. Não é como uma roupa que você vai sair com a pessoa e para a igreja com a menina vestida de uma maneira inadequada. E ainda assim, precisa ser trabalhado, precisa ser conversado. Porque o objetivo é transformação, não reprogramação artificial da vida da pessoa. Certo? Então, meus irmãos, precisamos compreender esse processo que está acontecendo na vida da pessoa. Como que leva um tempo da pessoa chegar do ponto A até o ponto B. E especialmente isso acontece como? Observando a vida de irmãos mais velhos na fé. Então vamos de novo para o exemplo que eu dei da moça, né? Ela está se vestindo de maneira inadequada e você, outra moça, está acompanhando, vai se encontrar com ela, ela olha para você. Certo, mulheres, vocês não se comparam? E você está caminhando com essa moça aqui agora, e você olha para si, você olha para ela, e você diz, uma coisa não está batendo. Então, o exemplo já está ensinando, e você vai completar isso com o ensino da palavra de Deus. E aí a gente não vai ficar aqui dando aula sobre investimentos, sobre bebidas, sobre cigarros, ou qualquer outra coisa. O ponto aqui, irmãos, é que a transformação é um processo que não pode ser ignorado, mas não pode ser forçado na vida da pessoa. Nós tivemos, irmãos, inúmeras histórias de gente que se converteu aqui, você via no começo como trazia traços, às vezes coisas sutis, como, por exemplo, deficiências na dinâmica marido e mulher. Aí você vê que tem um casal aqui, que tem uma mulher mandona, um homem banana, e aí você, 2 dias de discipulado, diz assim, olha, isso aqui tem que acabar, viu? Porque ele é o cabeça e tal, não volta mais. Porque você não está trazendo um processo, você está atropelando as pessoas, até falando algo correto, mas não da maneira como deveria. E como nós vimos, irmãos, em slides anteriores, leva tempo. Porque, meus irmãos, a paciência que Jesus tinha, especialmente nos primeiros anos com esses camaradas, não era brincadeira não. E passado já algum tempo, eles estavam disputando posição, estavam dando conselho para Jesus. Já pensou essa história? Senhor, sei que o senhor manja de muita coisa, inclusive carpinteiro, ó. Mas esse negócio de Messias, o senhor não está muito... Eu sei melhor. E de novo, meus irmãos, só Jesus para manter a cara de paisagem, porque a minha vontade é... Senta aí, deixa eu falar de novo. Porque se você, quando ler ano que vem o Novo Testamento de novo, amém? Você anotar quantas vezes Jesus falou que o Filho do Homem será entregue, e eles faziam ouvido de mercador. E ele tinha que repetir, e repetir. Na última semana, indo para Jerusalém, ele fala de novo, e eles... Difícil, irmãos. Ponto que aqui para nós, antes nós seguimos, é que acompanhar gente, acredite-me. Eu sempre brincava quando eu trabalhava com TI, que consertar computador é mole, consertar gente, porque eu não posso simplesmente trocar o disco rígido de alguém. Não posso simplesmente abrir a tampa lateral, tirar o disco rígido defeituoso, colocar outro, ou a memória, ou trocar o processador por um maior. Não tem como. Pessoas são assim, como a gente sabe que é toda experiência com gente. Criar filhos, por exemplo, casamento, e assim por diante. Discipulado não seria diferente. Seguindo adiante, irmãos, não permita que parem. Não, nós acabamos de ver. Ajude-os a levar seus fardos. Talvez a parte mais difícil de todo esse processo de treinamento seja a necessidade de prever os problemas que esses novos discípulos enfrentarão e prepará-los para o embate. Trata-se de algo difícil. O caminho é a oração constante por eles e o acompanhamento que já foi mencionado. Temos que compreender que bebês dão trabalho e os bebês na fé não são exceção.
Pensar que já nos estágios iniciais da sua caminhada, eles podem lidar totalmente sozinhos com os desafios e problemas, é uma atitude temerária e perigosa. Aqui entra a responsabilidade dos pais na fé, ou dos irmãos mais velhos, faltou essa, irmãos, dos irmãos mais velhos na fé. Irmãos, não tem alternativa. Não é à toa que a gente chama que fulano é um bebê na fé, né? Engraçado, olha só, a gente geralmente usa isso para que meio que a pessoa se coloque no seu lugar, né? Olha, você ainda é um bebê na fé, vai com calma, tal. Ou falamos que a gente não vai exigir muito da pessoa porque é um bebê na fé. Só que a gente está esquecendo o resto das coisas que entram nessa metáfora, como por exemplo, fralda suja. Se é um bebê na fé, vai ter fralda suja. Se é um bebê na fé, vai ter aquela febre que vem não sabe de onde, e você, especialmente se é pai de primeira viagem, fica desesperado. Vai ter problema no caminho. Vai ter falta de compromisso. Vai ter falta de cumprir aquilo que prometeu. Vai ter lentidão no crescimento. Vai ter volta a problemas anteriores. E cabe aos pais na fé, ou irmãos mais velhos, trabalhar, investir na vida dessas pessoas. Permita que levem a obra adiante, caminhando mais para frente. O ao final de tudo isso é a transmissão de bastão. Ninguém foi chamado para cuidar do outro a vida toda, nem ser cuidado a vida toda. Eventualmente, os papéis entre Paulo e Barnabé, e depois Timóteo, eu escrevi errado, meus irmãos, Timóteo e Paulo, né, mudaram. Fica a gratidão por vidas que investiram na nossa vida, mas nós, eventualmente, assumimos papéis mais protagonistas do que lá no começo. Então seria, meus irmãos, é claro, meu pastor com quem cresci faleceu ano passado, né? Um acidente acidente doméstico. Nós não tínhamos mais muito contato, até porque eu não reencontrei muitas vezes depois que a internet se transformou uma coisa mais frequente, WhatsApp, etc. Mas tivemos um contato 2, 3 vezes. Eu me lembro, inclusive, uma vez eu estava em Manacapuru, estava falando com ele no telefone. Mas eu poderia falar, meus irmãos, sobre os meus professores. Como, por exemplo, coloquei na foto do grupo da igreja, um reencontro com eles agora há pouco. Então, quando eu falei que eu estaria em Atibaia e queria ir lá, passar para dar um abraço neles, eles fizeram de tudo para que a gente pudesse se encontrar, inclusive foram me buscar, porque eu estava sem carro, para aquele almoço que vocês viram lá. E o almoço girou tudo em torno, eles contaram um pouco da família, né, porque eu vi todos os filhos deles pequenos, né, inclusive a caçula foi até babada, neném, uma determinada oportunidade, mas o almoço girou em torno do quê? Eles queriam saber da nossa vida, da nossa igreja, o que estava acontecendo aqui. E diante de algumas coisas que eu coloquei, oferecer conselho, ao qual eu sou extremamente grato. Mas eu não fico, né? Davi, eu tenho tal coisa na igreja hoje, o que eu faço? Olha, eu vou escolher o próximo livro para pregar. O que você acha que eu devo pregar? Seria ridículo. Quase 30 anos depois eu ficar nesse tipo de dependência à lá cordão umbilical. Mas, por outro lado, quando eu fui escolher meu primeiro evangelho para pregar, né, eu pedi opinião ao Davi Merck, que os irmãos conhecem, esteve com a nossa conferência pregando Eclesiastes. Pedi opinião ao Davi Merck, pedi opinião ao Mark Ellis, eu lembro também, teve na nossa conferência lá nos Bombeiros, e foi mais 2 pastores que eu não lembro bem agora, para saber qual você sugeriria. Interessante, foi unânime, e nós tivemos a exposição de Marcos. Então, há um feedback, mas há também, meus irmãos, a transmissão de bastão. Não são eles que pastoreiam a nossa igreja. Então, quando nós trabalhamos vidas, nós trabalhamos objetivando que talvez, inclusive, elas nos passem, como Paulo fez com Barnabé. Elas possam ir adiante. E, de fato, meus irmãos, que nós sempre precisamos de uma dinâmica na nossa vida. Preste bem atenção aqui. Nós precisamos de alguém acima de nós, ou alguém que são referências para nós. Pessoas a quem
inclusive nós recorremos em determinados momentos, tá? Eu estou me referindo a um cristão maduro, tá? Não é alguém que é novo convertido, não é nada. Esse é o ponto que todo mundo deve chegar. Eu tenho referências a quem eu recorro, inclusive para decisões, às vezes, corriqueiras da vida, não necessariamente só para tirar dúvida da Bíblia. Eu preciso de gente, preste atenção, que esteja ao meu lado, que são parceiros, que são pessoas que dividem o fardo da caminhada, do ministério conosco. E eu preciso de pessoas que estão abaixo, não é subalterno, nem nada disso, mas pessoas nas quais eu estou investindo. Eu posso lhe garantir, querido, se essas 3 instâncias estiverem presentes na sua vida, você experimentará uma maturidade de vida que talvez você não experimentou até hoje. Sabe por quê? Porque você continua não dependendo de ninguém, ou você continua não investindo em ninguém, ou você não anda em parceria com ninguém. Ou as 3 coisas. No meu entendimento, essa é a razão da imaturidade de muito cristão. Ele vive eternamente com cordão umbilical. Ele não pega o bastão para entender agora é comigo, agora é minha vez. E aí ele é o famoso crente que não trabalha, mas dá trabalho. É o crente que não compreendeu ainda e que não pode ser sempre carregado no colo. Que não pode ter sempre o tratamento de novo convertido. Que precisa compreender que a hora é de investir em outros e caminhar com alguns. Mas, meus irmãos, a gente vê isso claramente nas Escrituras. Como essas relações, principalmente na vida de Paulo, ficava clara. E assim, meus irmãos, é claro, era um homem extremamente maduro na fé. E isso que eu estou falando, meus irmãos, a gente vê na sociedade. Seguindo ali o próximo parágrafo. O policial novato, anos depois, treina um novo novato, quando se torna mais experiente. O médico veterano treina o residente, que parece que mal começou a se barbear ainda, parece um menino, mas que anos depois repetirá o que foi feito com ele. Aí a pergunta, por que seria diferente em nossas igrejas? Não somos eternos? Não, não somos. Nós vamos ficar aqui, meus irmãos, para sempre? O tempo final da nossa obra é determinada pela trombeta de Deus e não por nossas agendas. E nós precisamos compreender essa dinâmica de transferência para novas gerações daquilo que nós recebemos. Então precisamos prover para o futuro aqueles que continuarão sucessivamente. E isso só será feito de maneira excelente e bíblica se hoje, em nosso presente, for feito de maneira excelente e bíblica. E aí, meus irmãos, eu vou explicar de novo, mas isso é uma coisa que nós já explicamos. Essa é a razão por que 4, 5 anos atrás nós começamos um seminário na nossa igreja. Essa é a razão porque eu insisti veementemente de que todo mundo que estava envolvido de alguma maneira com a pregação na nossa igreja, mesmo que esporadicamente, participasse da nova turma do Prega a Palavra. Então, com certeza, a nossa igreja tem inúmeras deficiências e necessidades de mudança, de crescimento. Se assim não fosse, a gente já estaria a igreja glorificada. Mas a verdade é, meus irmãos, que nós temos plantado hoje para colher no futuro. E aqui eu falo, meus irmãos, e desculpe para aqueles que estão de fora assistindo futuramente, não de uma maneira vaidosa, mas quantas igrejas, irmãos, conhecem que podem contar com 3, 4, 5 pessoas que têm formação superior em teologia? Quantas igrejas você pode contar que possuem tantas pessoas como nós temos que podem assumir o púlpito? Eu literalmente posso viajar um semestre. Posso me ausentar um semestre. Eu posso ficar doente um semestre. Por quê, meus irmãos? Plantando hoje para colher no futuro. Às vezes é até difícil
conseguir alguém para pregar lá na Monte Sião, na congregação e tal, por questão de agenda, um está trabalhando, está viajando, é verdade. Mas você não tem ideia da dificuldade que teria se nós não tivéssemos plantado isso. Eu me lembro quando eu convidei o primeiro, entre aspas, leigo, para assumir o púlpito. A cara dele era impagável. Como se eu tivesse pedido para fazer uma cirurgia de peito aberto, né? Trocar a ponte safena, uma coisa... Pastor, como? Eu falei, sim. Quando me perguntaram quem pregaria nos cultos da juventude, eu falei, os jovens? E qual formação eles tinham, irmãos? Absolutamente nenhuma. Apenas assistiam pregação expositiva domingo após domingo após domingo. Eu vou lhes garantir, meus irmãos, para quem trabalha com pregação há 30 e tantos anos. Eu vi leigos pregarem aqui nessa igreja, sem nenhuma formação, porque agora eles fizeram o primeiro módulo apenas de pregação expositiva. Eu vi leigos, a gente usa essa palavra, infeliz, mas para aqueles que não estão no ministério pastoral, né? Não ordenados. Nós vimos não ordenados pregarem nessa igreja, com mais seriedade e fixação no texto bíblico do que muito pastor que eu conheço. Eu digo isso para nossa alegria no Senhor, pela sua misericórdia, e a tristeza pela igreja de Cristo. A mesma coisa funciona, irmãos, com novos convertidos. Bispo Hugo pregou na congregação semana passada, retrasada, né? Meu amigo, se não jogar fora do ninho, a águia não voa. Você foi convidado ou convocado? Pois é, convocado. Hugo, você está na escala, viu? Para no ano passado, no ano que vem. Deve ter tomado uma maracujina, não sei, mas foi. Edna que sabe o que aconteceu. Ponto, meus irmãos, é que é assim. Agora, começa onde? Alcançar a vida, né? Discipular e desde cedo engajar essa pessoa na obra de Deus. E poder transferir esse bastão adiante. Estamos caminhando para o final, mais ou menos, tem 3 slides ainda, vamos lá. Na base de todo esse acompanhamento, acima de tudo, experiência espiritual, desculpe. Na base de todo esse acompanhamento e crescimento está um firme fundamento espiritual. O novo irmão na fé precisa conhecer o Deus que o resgatou e o seu Redentor. E isso se faz por relacionamento com o Senhor, por meio da sua palavra e da oração. Não precisamos de operários, mas de servos. Os primeiros apenas fazem as coisas para chefes, mas os segundos convivem com seus senhores, no caso com seu Senhor, com S maiúsculo. Tal como todos os cristãos, o novo irmão precisa compreender que a essência do e o poder para o serviço cristão vem de estarmos ligados na videira verdadeira. Está no relacionamento diário e constante com o Senhor. Então, eu estou dando aqui um retorno, meus irmãos, porque o objetivo não é formar um profissional, certo? Apesar de tudo que eu falei aqui, não é isso, mas pessoas que convivam diariamente com o Senhor. E daí está que nós falamos e batemos tanto na tecla sobre o seu devocional diário, sobre o seu tempo de oração, sobre a sua leitura de bons livros. Esse relacionamento diário com o Senhor. O preço da vitória é muito alto. Pelo que ficou claro no nosso estudo, o desafio não é fácil, em nenhuma parte do processo. Desde os primeiros contatos até vermos uma pessoa repetindo o processo, há sangue, suor e lágrimas em meio a muito trabalho e oração. O serviço cristão é extremamente exigente. Se queremos ser úteis a Deus e não sofrer da síndrome do esquenta-banco, precisamos realmente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mesmo em meio aos nossos compromissos com a vida civil, trabalho, família, lazer. E não se engane, haverá decepções, mas o mesmo enfrentou o nosso Senhor. Se o seguirmos de verdade, veremos os cenários positivos se descortinarem em meio às lutas, em meio aos abandonos, em meio às negativas. Veremos em meio a tudo isso vidas transformadas. Não estamos vivendo para o aqui e agora, principalmente.
Nosso foco e alegria é saber que, diante do que plantarmos hoje, gerações colherão até mesmo anos depois que tivermos partido. Timóteo um dia deve ter sentado com um novo convertido e dito: deixe-me lhe contar sobre um homem chamado Paulo. E o legado estava ali. Meus irmãos, isso é fato. Todos nós estamos aqui porque alguém entendeu isso aqui. Pode não ter feito de maneira excelente, de maneira perfeita, nem nada. Mas transferiu a nós, a nossa geração, aquilo que nós estamos vivendo agora. Como eu fiz até um post, eu contei, nós estávamos lá com um treinador de evangelismo lá também no congresso, além da exposição em 1 de Pedro, teve um workshop sobre evangelismo, que obviamente veio muito a calhar. E ele foi alcançado por um dos pastores que mais marcou a vida dos amazonenses em 4, 5 décadas, reverendo Frederico Orr. Ele foi alcançado lá na Escócia. E lá estava ele em 2022, em São Paulo, ensinando a gente. E aí no final eu falei assim, eu falei para ele como ele tinha sido importante em Manaus, inclusive na vida da minha esposa e toda uma geração. Eu fico pensando, meus irmãos, nós não temos ideia de onde chegará aquilo que nós fizemos. O meu pastor, de algum motivo, uma forma que eu nem sei exatamente precisar, ele teve a felicidade de formar muitos pastores. A nossa igreja teve quase uma dezena de pastores em 30 anos. E acho impressionante, inclusive encontrei com um deles, o meu contemporâneo, ele era um pouquinho mais novo, ele deve estar com uns 49 hoje, ele era adolescente um pouquinho mais novo do que eu lá na nossa igreja, e é pastor em São Paulo, o Eloy. Aí botei a foto, né, botei para minha família, que não via há muito tempo. Isso é legado do pastor Antonino Melo Santos, que de alguma forma motivou, inspirou gerações de jovens a buscar o ministério pastoral. Ponto aqui, meus irmãos, é que nós não temos ideia de onde nós vamos chegar. Se você está sendo abençoado hoje, é porque alguém investiu em outros que estão lhe abençoando hoje. E precisamos fazer isso, seguir adiante, né? Terminando, irmãos, é essa a sua visão? O mundo está procurando desesperadamente por alguém a quem possa seguir. Que seguirão alguém isto é indiscutível. Mas como será esse líder? Alguém que conhece o caminho de Jesus Cristo ou alguém semelhante aos liderados pelo próprio mundo e que só poderá conduzi-los a trevas ainda mais densas? Esta é a questão decisiva em nosso plano de vida. A relevância de tudo aquilo que fazemos aguarda a decisão de cada um de nós, inclusive da sua. Nossas decisões no presente determinarão o futuro. Eu queria encerrar, meus irmãos, essa matéria de uma maneira muito prática, fazendo algo que talvez para você vai ser apenas uma repetição. Eu pensei em trazer um pedaço de papel, mas na nossa geração, pedaços de papel se perdem. Então eu queria pedir que você pegasse seu celular, que todo mundo tem um, né? Se não tem, ok, escolha pessoal, mas é meio raro. Queria que você pegasse seu celular. E você escolhesse uma pessoa no seu WhatsApp para quem escrever. E você vai mandar para essa pessoa: pastor, eu estou sem dados móveis. Não tem problema, pode escrever que o WhatsApp se manda depois quando você estiver no Wi-Fi. Você sabe disso, né? Você vai mandar para essa pessoa 3 nomes com o título Alvos Evangelísticos. Ah, pastor, não me sinto muito confortável. Esse é exatamente o nosso problema. Quando é para fazer as coisas na prática, a gente espirra. Simples assim, você vai escolher o nome de uma pessoa, pode ser preferência até um irmão da igreja. Coloque o título melhor: Ore pelos meus alvos evangelísticos. Isso está servindo para que você possa compartilhar com alguém por quem ele deve orar. Além disso,
você está escrevendo esses nomes com quem você deve se comprometer. O que esses nomes significam, meus irmãos? Ufa, mandei para fulano para ele orar, já cumpri a minha missão. Não, você não chegou nem na cutícula. Esse é o básico do básico do básico. Você precisa começar o envolvimento que nós vimos nessa matéria. O relacionamento, o recrutamento, a proclamação. Isso tudo é um processo com o qual nós fazemos com o Senhor. Compreendendo dele, buscando nele as oportunidades para poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu sei, meu irmão, tremendo de um compromisso que você está escrevendo num simples mensagem de WhatsApp, mas acredite, sem compromisso, provavelmente você vai continuar na inércia. Você vai continuar feliz da vida. Nossa, a minha igreja teve uma EBD sobre evangelismo. Que bênção, não? Que maravilha. Talvez seja até motivo de vaidade. Quantas igrejas têm EBD com evangelismo? Mas não muda nada. E não serve de nada se nós não transformarmos em atitudes práticas. E não é uma atitude prática apenas de mandar essa mensagem, mas de se envolver. Talvez você possa completar essa mensagem pedindo a esse irmão ou a essa irmã que lhe cobre. Quando eu estava no seminário, eu não conhecia essa palavra. E conversando com um dos meus professores que são americanos, ele me falou da palavra accountability. E eu não conhecia a palavra, confesso, para falar inglês há tanto tempo. Significa simplesmente prestação de contas. Nós precisamos, meus irmãos, de accountability, de prestação de contas na vida cristã. Precisamos daquele irmão que nos cobre. Eu estava assistindo um seriado e um jovem noivo, um seriado de hospital que eu gosto muito, um jovem noivo estava começando de muita conversinha, sabe aquela coisinha? Com uma funcionária, uma representante de vendas da indústria farmacêutica. Noivo. E os colegas nas cenas mostravam que estavam começando a ficar incomodados com aquilo, mas ninguém falou nada. Eu acho engraçado como a sociedade funciona. Todos amigos, mas ninguém falou nada. Resultado, ele cancelou o casamento no dia do casamento. Do ponto de vista dramático, ótimo para o seriado, mas do ponto de vista humano, que coisa triste. Alguém está caminhando para um abismo e um amigo não fala nada. Por quê? Porque nós somos uma sociedade, meus irmãos, que não gosta de accountability, prestação de contas. Já perdi a conta de quantas pessoas ficaram chateadas comigo porque eu cobrei. Porque assim nós somos. Nós gostamos muito de gente firme, desde que não nos incomode. Desde que não sejamos nós que sejamos chamados. Mas, meus irmãos, a Bíblia não fala sobre deixar as coisas correrem. Grande Pedro foi chamado a atenção por Paulo, porque ele precisava de prestação de contas sobre o que estava fazendo. Então termina sua mensagem colocando assim: irmão, ore pelos meus alvos, me pergunte periodicamente, semanalmente, como eles estão. Apenas assim, como estão fulano, beltrano, ciclano, seus alvos evangelísticos? Talvez seja o lembrete que eu preciso semanalmente para fazer aquilo que eu deveria fazer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos em nome de Jesus que nos dê a seriedade com a Tua obra, que nos dê o compromisso com a Tua obra que nós precisamos. Ajuda-nos, ó Deus,
compreender que não estamos aqui nem para esquentar bancos e nem apenas para nos envolver em eventos. Nossa presença é importante. Nosso serviço numa conferência e uma outra programação são importantes. Mas nós estamos aqui para pregar o Teu Evangelho, para pregar a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Romper com o relacionamento confortável e pisar na área desafiadora que questionará a realidade espiritual das pessoas. Que para tanto, ó Deus, o Senhor nos dê sabedoria, graça e haja na vida das pessoas. Dá-nos um dia abençoado, traga-nos a noite para louvarmos o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.